Vamos para a palavra agora do Senhor, para a honra e glória dEle. Eu peço que a igreja, em nome de Jesus, abra a palavra no Salmo 34. Eu estarei lendo o Salmo 34, eu gostaria que assim que você encontrasse, se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo a partir do primeiro verso, o Salmo de 34. Eu oro em nome de Jesus, para que tudo que esteja escrito aqui toque no nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor toque nos nossos corações. A palavra de Deus no Salmo 34, a partir do verso 1, hoje dia 11/7/2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, a palavra do Senhor diz o seguinte, a partir do verso 1. Bendirei o nome, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livre. Provém e vejam o que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada falta aos que os temem. Os leõezinhos, eles passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Pai, em nome de Jesus, que privilégio, Pai. Que privilégio nós estarmos ouvindo a Sua palavra, que é a Sua palavra, a ministração, Deus, do Espírito Santo. Que a partir de agora, Pai, em nome de Jesus, a nossa mente, a alma e o coração esteja cativo à Sua palavra, a receber de Ti essa mensagem que vem do alto. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.
Vamos nos assentar, igreja. Se você pode permanecer com o Salmo 34 aberto, nós estaremos relendo alguns versos. O verso de 34. Quem escreveu esse salmo, igreja, foi Davi. Você deve ver aí na sua Bíblia, o Salmo 34, Davi. E o contexto, o panorama histórico desse salmo foi quando Davi ele se fingiu-se louco para o rei Abimeleque, né? Então, Davi ele escreve esse salmo nesse contexto, né? Quando ele se finge louco. Porque Davi ele estava fugindo de quem? Do rei Saul. Davi já tinha promessa, Davi já tinha unção, mas Davi fugia de Saul em reverência, em respeito a Deus. E Saul o perseguia. Então, na verdade, ele foi pedir refúgio a Abimeleque, né? E Abimeleque, não é? Ele ficou ouvindo alguns murmúrios de seus servos, e seus servos disseram a Abimeleque: Abimeleque, cuidado, esse é Davi. Ele é muito mais abençoado do que o rei Saul. Isso para o senhor, Abimeleque, pode ser o quê? Pode ser algum tipo de ameaça. E o rei Davi, ele ouviu isso. E Abimeleque aqui, não é? Ele é um nome dado ao rei dos filisteus, como Faraó recebe o nome dos reis dos egípcios, amém? Dos líderes dos egípcios. Abimeleque era o quê? Né? Era um título do rei dos filisteus. Então, imediatamente, Davi ele se fingiu de quê? Ele se fingiu de louco. E é nesse contexto que ele escreve esse salmo, porque logo depois desse evento, Davi, ele saiu daquele lugar e foi se refugiar onde? Na caverna de Adulão, né? Então, na verdade, Deus o livrou daquela situação. Deus o livrou de Saul, Deus o livrou de Abimeleque. Então, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a louvar a Deus e escrever esse cântico, escrever esse louvor dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor, Pai, ele estará nos meus lábios para sempre. O Senhor é um Deus que protege, a minha alma gloriará a Ti, as minhas emoções, a minha vontade, ela será sempre sua. Leve contigo, Pai, a sua grandeza. O Senhor é um Deus grande, que protege, que guarda. Então, quando nós vamos entrando no texto, amada igreja, quando é que eu e você bendizemos o nome do Senhor? Quando eu e você, como igreja, afirmamos que os cânticos e louvores sempre estarão nos nossos lábios, mesmo não sendo levita. Quando nós afirmaremos sempre, falaremos e verbalizaremos que a nossa alma se gloriará ao Senhor, a nossa alma que às vezes esperneia, a nossa alma que às vezes é desobediente, porque a nossa vontade às vezes não combina, não bate com a vontade do Senhor. Quando, como o rei Davi, que nessa época ainda não era rei, mas ele já era ungido do Senhor, quando, amados, nós nos colocamos humildes, quando, na verdade, nós nos colocamos em adoração a Deus, nós nos alegramos com isso, quando eu e você cremos na soberania de Deus. Quando eu e você cremos que Deus ele tem autoridade sobre as nossas vidas, isso não pode ser da boca para fora. Isso não pode ser de palavras. Amém?
Tem que ser o que? Uma realidade na minha vida e na sua vida. Crer no poder absoluto que Deus tem nas nossas vidas. É por isso que também, quando Jesus Cristo está ensinando, o ensinamento na minha vida e na sua vida, ele tem o quê? O objetivo de nós entendermos quem é Deus. De nós termos o entendimento. Porque eu e você, quando entendemos, o Espírito Santo de Deus faz com que esse entendimento seja o quê? Depositado no nosso coração. Amém, igreja? Então, o meu coração exaltando e glorificando a Deus, ele tem que passar pelo entendimento de quem é Deus. E de que nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. E o próprio Deus fala isso através do profeta Isaías. Se você tem oportunidade, por favor, abra lá em Isaías. Se você tem, se não tiver, não tem problema, eu estarei lendo Isaías 55. De 8 a 11. O que Deus está falando conosco hoje, igreja? Se você tem a oportunidade, abra lá em Isaías 55. Eu estarei lendo a partir do verso 8. Deus ele está nos explicando aqui por que Ele nos fala da sua soberania em Isaías 55. Olha o que Ele diz lá no verso 8 e no verso 9. Deus dizendo, igreja, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aqui, na verdade, o que Deus está falando nesses dois versos é que os pensamentos dele para nós, eles são sempre melhores do que o nosso. E que nós temos que entender isso nas nossas vidas e às vezes não entendemos. Porque quando nós gloriamos, exaltamos, adoramos, oramos, bendizemos o nome do Senhor, nós estamos entregando a Ele o quê? A soberania das nossas vidas, o caminho das nossas vidas. E nós temos que acreditar que o caminho de Deus, como Ele mesmo diz, Ele é bem melhor do que aquele que eu e você tem planejado para nós. Amém, igreja? E como Ele mesmo diz aqui, nos dois próximos versos, o Senhor dizendo, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar sementes ao semeador e o pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela jamais voltará vazia e fará nós o que, igreja? Prosperarmos. Então tudo aquilo que sai da boca do Senhor e que nós temos a certeza que está saindo da boca do Senhor, gera na minha vida e na sua vida o quê? Prosperidade. E o Espírito Santo de Deus, igreja, ele vem hoje aqui nos dizer isso, para que a gente fique o quê? Atento à sua soberania. Que a gente fique atento à sua o quê? Onisciência. A onisciência de Deus, o que significa? Que Ele sabe o quê? Todas as coisas. E que eu e você não adiantamos nos esconder. Porque se eu estou louvando, e adorando, e orando, e bendizemos, e acredito na soberania, Ele sabe de tudo o que acontece comigo e com você. E nós não podemos fugir disso. E só Deus também, Ele é onipotente. O seu poder, Ele é o que? Incomparável. Só Ele tem o poder
de nos transformar. Como dissemos aqui nos dízimos e ofertas, Ele nos torna voluntariamente o quê? Dizimistas. Ele que nos faz ofertantes. É Ele. Nós não temos essa capacidade também. Como a só Deus é dado o quê? A onipresença. Deus é tudo em todos. Então o que o rei Davi ele está fazendo aqui, ele está falando o seguinte: Deus está no controle da minha vida e Deus está no controle das nossas vidas. Mas pastor, quantos irmãos estão morrendo nessa Covid-19? São mais de 500 mil mortes, é verdade, igreja. Todos nós estamos sentindo. Eu mesmo, passei alguma época na UTI, infartei, operei, enfim. Mas quando eu estava na UTI, mesmo quando eu infartei, mesmo quando eu estava operando, mesmo no pós-operatório, isso eu já falei como testemunho para a honra e glória dele, ele me deu tanta paz. Tanta paz. A única coisa que eu ficava preocupado é que se eu não fosse ver mais a minha família. Mas até isso ele me deu paz, igreja. E a partir desse momento eu pude entender o quê? Que Deus está no controle. Deus está no controle. E o que Ele diz para mim e para você hoje é que a gente continue o quê? Acreditando na sua soberania. Que a gente continue o quê? Acreditando no nosso louvor, na nossa adoração de tudo que sai daqui, tudo que sai aonde? Do seu coração. Como Davi, que deu graças a Deus sobre o quê? O Senhor ter respondido o quê? O pedido dele de libertação. Pois esse salmo, mais do que um cântico, é o quê? É uma oração de gratidão a Deus, quando ele diz no verso 4, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém, igreja? Quando nós verbalizamos isso de todo o coração, e quando nós verbalizamos isso de todo o entendimento, o nosso rosto fica como o rosto de Davi, radiante com a vitória. Meu rosto e seu rosto, ele irradia o quê? Vitória. Porque Deus, Ele jamais vai me envergonhar e vai te envergonhar, igreja. Mesmo quando somos derrotados, mesmo quando às vezes não concordam conosco, Deus jamais fará com que eu e você sinta vergonha. É por isso que eu e você nós devemos sentir de todo o coração e de todo o entendimento que Deus nos livra de todas as aflições e tribulações, mediante a sua vontade. E Ele só nos livra quando nós o quê? Clamamos de todo o coração. Nós clamamos de todo o entendimento. Porque nós devemos crer como Davi creu no verso 7, que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor, muitas e muitas vezes, e esse é o caso, ele tipifica quem? A Jesus Cristo. Então, na verdade, quem está acampado na minha casa e na sua casa todos os dias, quem é? É o próprio Jesus Cristo, que nos protege. Amém, igreja? Digam amém. Que nos guarda. Amados, o anjo do Senhor é um mensageiro. O próprio Jesus Cristo, que nos protege, que nos guarde. Então, na verdade, Davi ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que ele, na verdade, quando ele verbalizava o quê? Que o anjo do Senhor era o Filho Jesus Cristo. Porque aquele que amamos como anjos do Senhor é Jesus Cristo.
E o rei Davi, ele tinha a absoluta certeza de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. E ele relembra aqui para que eu e você tenha o quê? E nos traga à memória o verso 8 que diz: provem e vejam que o Senhor é bom, porque bem-aventurado é quem nele se refugia. O que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para você hoje, igreja, que apesar de nós considerarmos a soberania de Deus, a onipresença, a onipotência, apesar de nós considerarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos temer ao Senhor, prestar reverência, mas não é uma reverência física. Nós, quando ajoelhamos para orar, para clamar, ela não pode ser um gesto físico de religioso. Ela tem que ser colocada de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Mas Davi, ele sempre nos traz algo novo. O rei Davi, ele tinha as dificuldades dele, você sabe. Davi, ele era uma pessoa como nós somos, que errava muito. E quando você começa a estudar os cânticos, os louvores, os salmos, Davi, ele sempre faz um contraponto, como ele fez nesse verso, como ele fez nesse salmo dizendo: refreia a língua do mal e os lábios de falar em palavras enganosas. Porque eu e você temos que fazer a nossa parte. Porque quando nós oramos no início do culto para abençoar a nossa família, para abençoar os nossos filhos, para abençoar o nosso relacionamento, nós proferimos palavras de quê? De vida. Palavras de esperança. Então, o que o Espírito Santo, através desse salmo, vem dizer para você e para mim hoje, e é para mim também, igreja: cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem. O Espírito Santo vem dizer hoje para nós e para mim: afaste-se do mal, pratique o bem. E um terceiro conselho que Davi traz hoje, através do Espírito Santo, é: procure a paz e empenhe-se para alcançá-la. Os salmos de Davi, ele sempre nos traz o quê? A realidade, o quê? A minha e a sua, o quê? Parte no relacionamento com Deus, para praticar a paz, para praticar a bondade. Amém, igreja? Ele que mais tarde, infelizmente, veio o quê? Veio a pecar, nós sabemos disso. Mas que ele imediatamente, quando ele se dá conta do pecado, ele diz o quê? Ô Senhor, pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Que o Senhor possa o quê? Me perdoar. E Davi, tomado sempre pelo Espírito Santo, como ele fala do justo, como ele clama através dos seus versos o quê? Que nós somos o justo do Senhor. O que é justo? O que é sermos justos? É sermos o quê? Fiéis à palavra, sermos coerentes com tudo aquilo que nós o quê? Verbalizamos, com tudo aquilo que cremos, com tudo aquilo que falamos, com tudo aquilo que o quê? Que oramos. Na verdade, o que o Espírito Santo de Deus vem falar hoje para eu e você é o quê? Que a gente coloque e continue colocando em prática tudo aquilo que a gente entende de ser cristão, de servir a Deus. Amém, igreja? É isso que Jesus Cristo vem falar hoje. E Davi, ele é tão profundo, ele vai tão fundo, que no verso 18, acompanhe comigo o que o Davi fala no verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração, o que, igreja? Quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. O que é ter coração quebrantado?
O que é ter espírito quebrantado? Eu tenho certeza que você já passou isso. Nós temos o coração quebrantado. E na igreja cristã, hoje, infelizmente, está tendo muito disso. Vem tendo muito disso. O coração quebrantado é quando alguém rompe um relacionamento conosco. Nós ficamos com o nosso espírito oprimido, resulta-se até nesse rompimento de um processo de medo nas nossas vidas, de angústia, de solidão, de desespero. E parece que o inimigo ele atua muito nessa área, nas igrejas, sim ou não? Sim. Parece que quando uma pessoa sai da igreja, ela sai rompendo amizades, laços. E isso, na verdade, pode gerar o quê? Um quebrantamento, uma alma quebrantada, um espírito quebrantado. Isso pode gerar na nossa vida até o quê? Uma falta de viver. Então, na verdade, quando Davi fala aqui no verso 18, perto o Senhor está dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito, realmente. Perto está o Senhor. Porque Ele não vai dar para mim e para você soberania. Ele não vai dar para mim e para você onipotência. Ele não vai dar para mim e para você onipresença, igreja. Ele não vai te dar. Ele não vai nos dar onisciência, porque são atributos de Deus que Ele não transfere para ninguém. Mas há um atributo, o principal dele, que Ele transfere para mim e para você, que é o seu amor. Há um atributo que Ele faz com que eu e você, em nome de Jesus Cristo, nos se dedique a Ele, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Isso Ele transfere para nós e isso Ele nos capacita. Porque o próprio Jesus Cristo, quando você entra nas Escrituras, igreja, Jesus Cristo se dedica seriamente em curar quando nós estamos com os nossos corações quebrantados. Quando nós estamos com o nosso espírito quebrantado. Quando nós estamos com o nosso espírito aflitos, com medo, com dúvidas. Jesus Cristo, Ele abordou em várias situações a natureza do coração quebrantado. Isso você vê em Lucas. Nós tivemos a oportunidade de abordar esse assunto quando estudamos o Evangelho de Lucas de quarta-feira. Lucas, que foi um médico. Então ele invariavelmente ele fala do quê? Das doenças psicossomáticas. Psico é o quê? Mente, soma é corpo, psicossomáticas, que entram na nossa cabeça e transferem para onde? Para o nosso corpo. Lucas, como médico, ele aborda. Mas ele aborda também que a cura está onde? Em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo lidou com medo. Jesus Cristo lidou com rejeição. Jesus Cristo lidou com o isolamento. Jesus Cristo lidou com o desrespeito. Jesus Cristo, Ele lidou com a perda da sua vontade. Porque Ele respeitou e agiu até o último momento da vida dele com a vontade de Deus. Então Jesus Cristo, Ele tem toda a capacidade. Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, Ele nos cura. Quando o nosso espírito está quebrantado. Quando a nossa alma está o quê? Quebrantada.
não é só a soma do corpo, não é só alguma enfermidade física, não é só a doença da alma, aflições, medo e rejeições, é a doença também do espírito. Amém, igreja? Então, o que o Espírito Santo do Senhor vem nos dizer aqui hoje é que quando nós cremos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento na soberania de Deus, quando o tememos, nós recebemos também o quê? E aceitamos as promessas no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, na verdade, todo esse salmo, amada igreja, ele é dedicado a quem? A um homem que tem o coração segundo, né, a vontade de Deus, que ama a Deus, que sabe e tem a consciência de todas as suas dificuldades e mazelas, mas que ele não abre mão do quê? De verbalizar e de adorar a Deus. Não só com a voz, não só como o corpo, mas com o coração e com a alma. E antes de nós orarmos, o Espírito Santo de Deus diz para nós, através da vida de Davi, que o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, igreja? Eu não sei como você chegou nesse culto hoje, Deus sabe. Amém? Que essa palavra realmente, ela entre no seu coração como entrou no meu. Que a gente realmente, amados, recline os nossos joelhos, a nossa alma e o nosso coração a Deus. Que a gente realmente o busque de todo o coração e de todo o entendimento. Amém? Então eu gostaria que você se levantasse, que nós estaremos orando. Eu invariavelmente falo isso. Na quarta eu falei. E hoje eu falo. O pessoal do louvor tem absoluta liberdade de escolher os louvores. E eu todo domingo me surpreendo. Porque esse culto, ele não é meu, ele é do Senhor. Então, quando a gente está falando de cura, quando a gente está falando de libertação, quando a gente está falando de opressão, vem também um louvor dizendo, creio que tu és a cura. Nós verbalizamos isso, igreja. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida e creio que não há outra igual a ti. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Amém, igreja? Que o Espírito Santo fale com você. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Que privilégio, Espírito Santo. Que privilégio nós temos nessa noite, Pai. De nos aproximar mais de Ti. De nos aproximar mais da Sua palavra. De nos relacionarmos mais com Ti, Pai. Eu te peço nessa noite em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos traz aqui com essa palavra, para que o Senhor sonde os nossos corações, a começar do meu coração, a começar da minha alma, do meu corpo, e de toda a sua igreja nesse momento. Se há, Pai, em nome de Jesus, alguma necessidade da cura da alma, que o Senhor cure em nome de Jesus. Se há algum espírito
quebrantado, Pai, que há alguma alma quebrantada, que o Senhor cure em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que se houver alguma palavra maldita na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Nós cremos na cura, nós cremos na libertação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos sondar nesse momento. Se há alguma coisa escondida no nosso ser, que o Senhor venha a colocar à tona e que Jesus Cristo a remova, Pai, em nome de Jesus. Porque é apenas Jesus Cristo que faz isso com o seu Espírito. Se há algum sentimento, Pai, contrário à vida, se há algum espírito de morte nesse momento entre nós, que caia por terra em nome de Jesus. Se há alguma seta contrária, alguma seta de Satanás que está na nossa mente, no nosso coração, nesse momento caia por terra em nome de Jesus, papai. A nossa mente pertence a Ti, o nosso corpo pertence a Ti, papai. Toda depressão caia por terra, todo sentimento de rejeição caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, todo medo caia por terra. Que o Senhor entre, se for o caso, no nosso quarto vazio e escuro, para que o Senhor dê luz, que o Senhor dê em nome de Jesus Cristo, através do Senhor, Pai. Que o Senhor nos conceda a cura. Nos traga a memória a nós ou algum ente querido, Pai. Oh, Jesus, não é só para nós, é para aqueles que amamos, é para aquele que adoramos. Que venha, Pai, em nome de Jesus, nas nossas mentes e nos nossos corações. Algum parente enfermo, algum amigo, Pai, que está na UTI precisando de sua cura. Oh, Jesus. Cura nosso espírito, Pai. Oh, Deus. Pai, se tem alguma dificuldade, se tem alguma libertação no espírito, essa é a hora, Pai. Oh, Deus, essa é a hora. Essa é a hora, Pai, do Espírito Santo agir nas nossas vidas, Pai. Se há algum espírito quebrantado, Pai. Se há algum espírito machucado, Pai. Oh, Deus. Oh, Senhor. Vai curando esse espírito, Pai. Se há alguma cura no corpo, Deus. Se há alguma cura no corpo, em nome de Jesus Cristo, que a gente seja curado. Que venha à mente, o coração, alguma necessidade de algum parente, de algum amigo, Pai. Oh, Deus, nós estamos na última hora, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que conhecemos e amamos, que não conhecem ainda Jesus, Pai. Já estamos na última hora, Pai. Oh, Deus, que sejam tempos de renovação do Seu Espírito nas nossas vidas. Que haja mais aquebrantamento na Sua igreja, Pai, mais amor. Que haja mais atenção, mais oração, Pai. Nós não servimos ao mundo, nós servimos a Ti, Pai. Essa palavra, Pai, venha a nos fortalecer, Pai. Que a gente não saia daqui o mesmo hoje, Pai. Que a gente, quando orar, a gente ore de todo o coração, Pai, de todo o clamor, de todo o entendimento, de toda a confiança, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Pai. Eu agradeço a Ti, Pai. Eu agradeço a Ti em nome de Jesus, Papai. Eu agradeço a Ti essa oração, crendo, Pai. Crendo que o Senhor está recebendo. Apesar de não poder vê-lo, nós podemos senti-lo, Jesus Cristo. Que o Senhor continue presente nas nossas vidas, Papai. Que o Senhor continue presente na vida de todos os irmãos dessa igreja. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus Cristo,
agindo em providência divina, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Em nome de Jesus.